Seguindo então, o que são circuitos mistos, né? Olhando para o nome, circuito misto, a gente pode pensar num misto, né? Isso aqui, por exemplo, é um misto quente. E o que é um misto quente, né? Você tem lá sanduíche de queijo quente, você tem também sanduíche de presunto quente, mas se você mistura os dois, você tem um sanduíche de misto quente, né? Quando a gente fala em circuito misto, a gente está pensando em algo parecido, né? Parte do circuito, as resistências estão associadas em série, e parte do circuito, as resistências estão associadas em paralelo, tá? Então você pode ter um circuito onde alguns resistores estão em série, outros em paralelo, tudo meio misturado, enfim. Por isso que a gente chama de circuito misto, tá? Para estudar as variáveis físicas nesses circuitos, é importante identificar qual parte que está em série, qual parte que está em paralelo e analisar com bastante calma, tá? Alguns exemplos. Esse primeiro, ó, da esquerda. Você tem uma tensão aqui, uma bateria com 28 volts. Dessa bateria, tem um nó aqui que divide, parte da corrente vem para cá, parte vem para cá, por exemplo, né? Se a gente supor que a corrente vem para a esquerda aqui, então parte vem para a resistência de 5 ohms, parte para o de 3 ohms. Quando passa do de 3 ohms, vem direto para o de 4 ohms. Então repara, as resistências de 3 e 4 ohms estão em série. Só que essas duas estão em paralelo com a de 5 ohms, porque dividiu a corrente, tá? Olha esse outro da direita aqui. Tem uma bateria aqui, um gerador, gera uma energia. Essa corrente passa por esse resistor de 1/3 de ohm. Então toda a corrente da fonte passa por aqui. Só que quando chega nesse nó, divide. Parte vem para 2 ohms, parte para 4 ohms. E depois junta de novo e passa por aqui o total. Então repara, aqui você tem duas resistências, a de 2 e a de 4, em paralelo. Mas essas duas em paralelo estão em série com essas duas de 1/3 de ohm. Então você tem circuitos misturados, tá? Parte em paralelo, parte em série, que é o mais comum em qualquer circuito elétrico que a gente monte por aí, tá? Enfim, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Exemplos de como calcular esses circuitos, porque não tem mais teoria, né? A teoria é a do circuito série e do circuito em paralelo. Tem que entender bem como trabalhar com circuitos em série e em paralelo para entender os circuitos mistos. Então, vou fazer 2 exemplos nesse segundo vídeo e mais um exemplo mais pesado no terceiro vídeo, tá? Então, primeiro exemplo. Qual o valor da corrente elétrica que circula pelo circuito a seguir e a potência total dissipada nele? Então, repara a pergunta, né? O valor da corrente elétrica que circula pelo circuito a seguir, então essa corrente aqui, e qual a potência total dissipada nele, ou seja, quanto que ele gasta de energia, né? Qual a capacidade dele gastar energia. E ele dá duas informações. A bateria fornece 25 volts de tensão, então a bateria aqui fornece 25 volts de tensão, e todos os resistores são de 100 ohms. Ou seja, R1, R2, R3, R4 e R5 tem 100 ohms de resistência, oferecem 100 ohms de resistência. Pergunta então é, qual a corrente total e qual a potência total do circuito? Reparem na figura que você tem uma corrente que sai da fonte, se divide aqui no nó entre R1 e R2, depois se junta de novo, passa pelo R3 ela inteira, depois se divide entre R4 e R5, depois volta e junta de novo, né? Então você tem parte em paralelo, parte em série, precisa analisar com calma. Se eu quero calcular a corrente total e a potência total, o que eu faço? Então vamos lá passo a passo, né? Há várias possibilidades, tá? Eu vou fazer um caminho possível nesse primeiro exemplo. Para eu calcular a corrente total, eu preciso da tensão total e da resistência total, pela primeira lei de Ohm lá. A tensão total, ele forneceu, né? Acho que 25 volts, né? Se eu não me engano. Isso, 25 volts. E a resistência total? Eu não tenho. Tá? Já a potência total é a corrente vezes a tensão total. Corrente eu vou calcular aqui. E a tensão eu já tenho que é 25 volts. Então primeiro eu preciso achar a resistência total do circuito para poder achar a corrente e depois achar a potência, que são as duas perguntas, né? Tá. Então, como que eu faço para achar essa resistência total do circuito? Lembra, se fosse inteirinho em série, era só somar todas. Se fosse inteirinho em paralelo, era só fazer aquela soma de frações de 1 por R1, 1 por R2, etc.
Só que aqui tem parte em série e parte em paralelo. Então a gente tem que olhar com calma. Qual a sugestão que eu vou dar para esse primeiro exemplo? Primeiro, encontrar a resistência equivalente entre 1 e 2. Porque, olha, reparem que R1 e R2 estão em paralelo. Então eu posso achar a resistência desse pedaço. Depois, o que eu achar daqui vai estar em série com R3. E o R4 e R5 também estão em paralelo. Então, qual que é a sugestão? Fazer R1 e R2 primeiro em paralelo, ver quanto que vale isso. Depois ver quanto que vale R4 e R5, e aí eu vou ter 3 resistências equivalentes em série. Então, entre R1 e R2, como está em paralelo, eu faço 1 sobre a resistência de 1 e 2, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é 1 sobre 100 mais 1 sobre 100, né? Cada resistência vale 100. 1 sobre a resistência equivalente de 1 e 2 vale 2 centésimos, né? 2 por 100. Fazendo aqui, multiplicando em cruz, eu tenho que a resistência equivalente é de 50 ohms. Tá? Então, esses dois resistores R1 e R2 equivalem a um só de 50 ohms. Tá? Bom, e a resistência equivalente entre R4 e R5? Mesma coisa, né? São dois em paralelo, então nem vou perder tempo aqui. Também dá 50 ohms. Tá? O que eu tenho agora? Um circuito desse tipo aqui. Essa resistência equivalente entre 1 e 2, que vale 50. Essa resistência equivalente entre 4 e 5, que também vale 50. E a resistência 3, que vale 100, que a gente não mexeu com ela ainda, né? Então, reparem que agora eu fiquei com 3 resistências em série. Aí, basta encontrar a resistência total do circuito, né? Resistência equivalente total é resistência de 1 e 2, mais a resistência 3, mais a de 4 e 5, que dá 200 ohms. Tá? Então eu tenho 200 ohms, agora eu tenho a resistência total, eu calculo a corrente e a potência, que eram as perguntas do exercício. Né? Então a corrente, tensão sobre resistência, 25 volts sobre 200 ohms, 0,125 amperes ou 125 miliamperes. Que é comum também a gente deixar em miliampere quando o número é quebradinho, né? Potência, corrente vezes tensão, 0,125 amperes vezes 25 volts, que dá 3,125 watts. Tá? Então a potência desse circuito é de pouco mais de 3 watts, corrente que passa por ele, quase 1/10 de ampere aí. Perfeito? Então esse é o primeiro exemplo aqui. Corrente 125 miliamperes, 125 watts. Segundo exemplo. Esse eu preciso abrir um site aqui, daqui a pouco eu abro. Abaixo temos esquematizada uma associação de resistências. Esse circuito um pouco mais feio que o outro, né? Tem gente que acha mais bonito também, porque o circuito vai ficando mais complexo, você consegue controlar a corrente. Né? Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Então reparem, aqui a pergunta é uma só. Quanto que vale a resistência entre os pontos A e B? O que a gente precisa olhar? Parte desse circuito está em série, parte está em paralelo, então a gente precisa separar o que calcular primeiro, para depois saber a resistência total, né? Olhando para ele assim, vocês conseguem enxergar alguma coisa, né? Eu vou dar um tempinho assim. Tenho aqui a corrente passa pelo de 0,5 ohms, depois ela se divide entre o de 2,5 e o de 1, depois ela segue reto para o de 3 aqui, para o de 6, junta de novo com o de 2,5 e passa pelo de 1 de novo. Talvez, para quem está com o olho já um pouco mais treinado, consegue perceber que essa resistência de 1 ohm, essa de 3 e essa de 6 estão em série. Então eu posso resolver esse pedaço primeiro. As 3 estão em série. Resolvendo esse pedaço com as 3 em série, eu vou ter duas em paralelo, essa de 2,5 e o resultado dessas 3. Aí eu resolvo em paralelo. Resolvendo em paralelo, eu vou ter de novo um circuito inteiro em série com o resultado desse bloco em paralelo, mais o 0,5 e mais o 1. Tá? Isso para quem está com o olho mais treinado. Eu vou dar um exemplo mais de como enxergar isso mais facilmente. Tá? Deixei esse link aqui, deixa eu ver se ele abre aqui agora, que eu tinha esquecido de abrir. Enquanto ele abre aqui, vamos seguir para o problema. Tá? Se vocês quiserem, eu vou deixar o link lá no Moodle para brincar com circuitos aqui no laboratório de circuitos de corrente contínua, esse LabDC. Tá? Então, o que eu posso
fazer com esse circuito feio aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistências. Eu posso redesenhar. Às vezes fica mais fácil, o circuito está todo torto. Quando você redesenha, fica mais fácil. Então, como que eu faço isso? Parto do ponto A, passo por uma resistência de meio ohm. Tá? Então, a gente pode vir aqui nesse circuito e colocar aqui um pedaço de fio. Vou considerar esse pedaço de fio como partindo do ponto A, tá? Saio do ponto A, colocando aqui mais um pedaço de fio, enfim, e passo por uma resistência de meio ohm, né? Vou colocar aqui, ó, meio ohm, tá? Meio ohm. Então, repare, o que eu fiz até agora? Saí do ponto A e passei por uma resistência de meio ohm. O que acontece depois? Essa resistência se divide. Parte vem para 2,5, a corrente, né? Parte para 2,5, parte para 1 ohm. Então, eu posso dividir aqui essa corrente, depois que passa por o de meio ohm, posso dividir aqui para 2 pedaços. Um pedaço vai passar por onde? Pela de 1, pela de 3, pela de 6. Então eu coloco aqui a de 1. Né? Aí eu teria que ir passo a passo aqui fazendo, passar pela de 1 ohm, enfim, eu não vou gastar esse tempo aqui com vocês no vídeo, tá? Porque eu já fiz isso antes, e vou passando uma por uma. Se a gente vai brincando e montando o circuito assim, a gente chega nessa estrutura que eu acho que fica muito mais fácil de enxergar. Ó, parti do ponto A, passei pela resistência de meio ohm. Depois, parte dela se dividiu, vai para 1, 3 e 6, então está aqui 1, 3 e 6 em série, e a outra parte foi para 2,5 aqui embaixo. Depois se juntaram e vai para o de 1 e volta para o ponto B. Tá? Às vezes olhando assim fica mais fácil, depende da preferência do freguês aí. Repararam que aqui está com esse símbolo de resistência, né? Dá para mudar aqui, né? Usar a simbologia ou usar a representação de resistores, tá? Enfim, depois vocês brincam lá com o site. A pergunta, para quem se esqueceu, é qual a resistência entre A e B, ou seja, a resistência total do circuito. Então eu vou fazendo isso, né? Primeiro, calcular aqui a resistência em série desse trecho em vermelho. Como os três estão em série, é só somar, é só somar 1 mais 3 mais 6, dá 10 ohms nesse pedaço aqui. Tá. Ficou assim, aquele de 10, que equivalia aos 3. Agora, eu tenho dois em paralelo, o de 10 e o de 2,5. Então, eu resolvo essa resistência equivalente em amarelo. 1 sobre R, em amarelo, coloquei aqui só para lembrar, é 1 sobre 10 mais 1 sobre 2,5. Tira o mínimo múltiplo comum, dá 25, 2,5 mais 10 aqui. 1 sobre R é 12,5 sobre 25, que é meio, 1 sobre 2. Multiplica em cruz lá, e eu tenho a resistência de 2 ohms. Então esse pedaço todo vale a 2 ohms. Repare, pessoal, resistência é a dificuldade que a corrente tem de passar. Quando ela chega aqui, ela tem dois caminhos para seguir, um de 10 ohms e um de 2,5. Então, no geral, ela tem menos resistência, porque ela tem dois caminhos possíveis. Tá? Resolvi aquele lá que estava em amarelo, que vale a 2 ohms, agora eu acho a resistência total, porque eu tenho 3 em série, né? Ó, esse pedação em amarelo está em série com o de meio e com o de 1. Então fica assim, um circuito direto em série, meio mais 2 mais 1, 3,5 ohm. Então a resistência total do circuito, 3 ohms e meio. E está feito o problema. Tudo bem? Vamos para o terceiro exemplo, eu vou fazer em outro vídeo aqui, para não sobrecarregar.